Você viu o vídeo que envolve a Fernanda Paes Leme, Giovanna Eubank e o Bruno Galhaço? Olha, eu vi o suficiente sobre o fim da amizade, ou pelo menos dessa amizade mais próxima, íntima, com convivência. Eu não quero esmiuçar intrigas nem vasculhar a vida alheia, mas eu sou leitora de comentários das redes. Eu acho que eles são recortes antropológicos da sociedade e eu fiquei bem chocada com o teor das críticas. O que me surpreende é o comportamento da maioria das mulheres que decretou que homem casado não pode ter amiga mulher. Pois é, homem casado tem que botar dentro de uma gaiola porque, não vai resistir à tentação da convivência com uma mulher. A idade de amizade pura entre homem e mulher ainda soa como ficção científica para muita gente. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é um ótimo exemplo de que sempre que podem as mulheres reproduzem o machismo em que vivem. Mas vamos lá, o machismo não mora só na piada do tio do churrasco ou no comentário podre em roda de bar. Ele se disfarça ali de uma muralha protetora quando as mulheres afirmam que marido não pode ser amigo de mulher porque é uma cilada. Só que se existe cilada, ela vem do próprio mecanismo de controle. Quantas vezes você já ouviu ou pronunciou algo como: não gosto desse contato, isso gera ruído, não quero que fulano fique sabendo que a gente se fala. É fácil acusar o outro de traição invisível quando você mesmo decidiu que um homem não sabe guiar as suas próprias vontades. Desde sempre, a batuta de quem dita o que é apropriado para o corpo feminino esteve nas mãos dos homens. O tipo de roupa, o horário das saídas, até o tom do batom era regulado, ainda é, por um conselho. Eles decretam que mulher de verdade não pode ter amigos homens, que amizade mista é sinônimo de risco. E assim tratam a nossa rede de afeto. E pasme, muitas de nós acabamos adotando esse manual de restrições como verdade. Hoje, a gente repete esses códigos. A gente censura a amiga por um decote exagerado, julga o horário que a mulher estava na rua, critica um emprego que é incompatível com a família, reprova o make, a moda, e a gente veta a conversa de colegas do sexo oposto porque elas são uma cilada. Sem perceber ou percebendo, a gente reforma o machismo que a gente jurou combater. A gente ergue muros aí de boas intenções onde deveria existir liberdade de ser, de amar, de escolher amizades. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista e comentarista do Meio. E olha, eu sempre tive amigos homens. E claro que eu enfrentei algumas questões. Eu tive namorados que não gostavam muito disso. E eu mesma já caí nessa armadilha de ficar com um ciúminho de amiga de namorado meu. Vamos falar sobre isso e por que isso é importante de ser debatido, porque sim, isso é manter essas estruturas aí de machismo que a gente está tentando combater. Vamos lá. Quero usar o meu exemplo aqui. Eu sempre tive amigos homens, desde criança. Homens, inclusive, são meus amigos até hoje. E na fase adulta, colegas de redação que viraram amigos, depois melhores amigos, que sempre foram companheiros de cerveja e de angústias. Foi nessa rede que eu aprendi muita coisa. Inclusive, eu troquei muitas ideias sobre comportamento, machismo, sem saber que falava sobre machismo. Esses homens me ensinaram muita coisa sobre relacionamento, sobre o mercado de trabalho, sobre a vida, e eu tenho certeza de que eles aprenderam muito comigo sobre desigualdade de gênero, aprenderam a respeitar mulheres em todos os segmentos da sociedade e nos respeitar em todos os lugares. Meu marido nunca teve ciúmes, porque a gente teve essa conversa que importa. Você confia em mim? Confio. Ponto. Nenhum mais depois. Ele sabe que chamo meus amigos para falar de trabalho, de política, de família. E olha, eu não sou exceção, porque as mulheres dos meus amigos sabem que nós temos esse tipo de amizade. E que às vezes a gente fica lá conversando no WhatsApp, que a gente faz piada no grupo, ou só entre a gente. Que lá pelas tantas a gente desabafa sobre a crise da meia-idade. Confiança não se impõe, ela é construída. E olha,
armadilha tá cheia por aí. Tô falando da armadilha do ciúme. Eu, por exemplo, já tive ciúme de uma amiga do meu marido. Mas eu nunca proibi nada, nunca boicotei nada. E quando dei ali meu chiliques de ciúme, eu entendi que o problema era meu. Eu tinha que lidar com as minhas inseguranças, que eu estava tomando o meu marido por esse modelo de homem que deveria estar em extinção, que não respeita acordos amorosos, que não respeita a pessoa com quem ele decidiu dividir a vida. Claro que eu tô falando de relações convencionais, de relações monogâmicas. Mas vamos lá. Quando a Fernanda Paes Leme diz que houve um distanciamento, surgem milhares de opiniões. Ele é casado, homem casado não tem amiga mulher, amiga de homem casado é só a esposa. Teve essa, tem mulher que não se manca e quer ser amiga de homem casado. Jura? Me impressiona muito que todas essas críticas vieram de mulheres. A gente sabe, né, que os laços de sororidade são bem curtos quando envolvem o mesmo gênero. Cadê a tal empatia que a gente jura defender nos nossos discursos sobre a amizade feminina? Aí, de repente, virou uma competição de quem fiscaliza melhor o território amoroso alheio. Isso que é o pior, né? Isso não é só ciúme acrítico, é reforço direto ao patriarcado. Desde sempre, o filtro do comportamento serviu para manter as mulheres confinadas às zonas seguras, controladas por homens. A mulher acredita que se o marido fica só ali na beirada, não foge do trilho. Pois, para o patriarcado, a melhor prisão é essa invisível, é que a mulher ergue em nome de uma fidelidade que na prática não vai garantir absolutamente nada. E olha, não venham me dizer que homem é instinto animal. Isso é uma falácia de vaidade machista. Se o instinto fosse determinante, todos os casamentos estariam em frangalhos, metade dos homens viveria aí, sei lá, de motel em motel. A verdade é que traição é escolha. Escolha se faz com diálogo, respeito, sobretudo caráter. Reduzir o homem a carniceiro sexual é negar que eles têm autonomia, que são adultos, e ainda dar carta branca para justificar traições e inseguranças femininas. Eu acredito muito que amizades entre homens e mulheres desafiam a bolha do conforto e fortalecem a autoestima dos dois lados. Quando um homem se senta para ouvir o relato de uma amiga sobre assédio na rua ou sobre microviolência no trabalho, ele não tá só ali fazendo companhia. Ele tá tendo o seu radar de empatia calibrado. Essas trocas tiram o tema dessa esfera abstrata, colocam rostos, vozes, emoções reais nessa equação. Forçam o homem a reconhecer privilégios, a questionar padrões que antes passavam despercebidos. É nesse contato cotidiano, entre um café e uma risada, que nascem aliados de verdade, homens que aprendem a olhar criticamente para o próprio comportamento, a intervir quando testemunham injustiças e a usar sua influência para romper esse ciclo de violência. Nesse processo, a amizade entre homens e mulheres deixa de ser uma tentação para virar uma trincheira de transformação social. No século XXI, quem ainda sustenta essa fábula de proteger o casamento com restrições vai ter que atualizar o software mental. A blindagem de laços não se faz com esses muros intransponíveis, mas com pontes de diálogo. Se o casal estabelece limites claros, que podem incluir aí transparência de horários, confidências mútuas, nenhum segredo que seja absurdo, nada ameaça um vínculo que é sólido. O que realmente fortalece um casamento é cumplicidade diária, não é controle. E veja bem, controlar amizades não garante fidelidade, só revela insegurança. E insegurança devora a nossa autoestima. Eu prefiro pensar que meu marido vai me trair por uma opção consciente, caso algum dia, ele cogite isso, do que por uma natureza incontrolável. Maturidade afetiva reconhece falhas, admite medos e ainda assim escolhe investir na relação. Ponto final. Claro, ninguém precisa ser ingênua, tem gente tóxica, oportunista, isso tem em todos os gêneros. Mas quem impõe restrições exageradas não salvaguarda o casamento. Empareda o próprio coração, gente. Em vez de proibir reuniões, churrascos, eu sugiro convocar o parceiro para participar de diálogos
reais, uma conversa franca sobre limites, sobre expectativas. Quando o pacto entre o casal, é claro, não existe uma amizade ameaçadora. Existe apenas gente que gosta de dividir a vida com mais de um amigo. Essa mentalidade de controle sempre foi artifício de dominação. O homem proibindo a mulher de cursar a universidade, de trabalhar fora, de sair sozinha e muito menos com amigos, né? Agora a mulher vem e finca essa bandeira em defesa do casamento e acaba regenerando o machismo contra o qual a gente está ainda lutando. Esse ciclo vicioso só se quebra quando a gente entende que a autonomia não é ameaça, é condição de respeito mútuo. Portanto, vai aqui o meu recado final. Confie na escolha de quem está ao seu lado. Se você duvida das amizades dele, talvez você deva se perguntar por que você é casada com alguém em quem não confia. Se não é o caso, o problema é sua própria insegurança. Cultivar laços com mulheres e homens é um exercício de civilidade, de individualidades muito saudável, não é um risco de tentação. A liberdade de ter amigos diversos reflete exatamente a igualdade que a gente tanto alardeia. E igualdade só existe quando o cabresto emocional vira uma lenda urbana, né? Exterminada aí por um laço que deveria ser muito mais forte, o laço da confiança. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.